realmente é uma referência, e agora o Vasto, que em poucas semanas tinha chamado muito a atenção, né? Sei- Vamos falar com ela agora? Olha, nós vamos falar com a Solange, porque agora entra o seguinte: essas instalações aí já foram ao chão. Essas instalações foram um chão. Essas serão preservadas, estão isoladas, como também o coco-bambu. Mas o que preocupa agora, Solange, são as instalações circunvizinhas, que podem não, devem ter sido abaladas pela explosão. E são instalações que podem correr risco, e isso o Conselho de Engenharia entra na jogada. Boa tarde, Solange. Boa tarde, Silas, para você e para todos. Exatamente, Silas, e essa é uma das maiores preocupações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Representantes do Conselho, Silas, que reúnem 10 instituições, inclusive aquelas com relação à segurança do trabalho, se reuniram por volta de 10 horas da manhã de hoje. A reunião terminou agora há pouco, eles já se dirigiram lá para o local da explosão. E o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia quer saber quem são os responsáveis técnicos pelo projeto do restaurante. Esse é o primeiro questionamento. Quem são os responsáveis técnicos para que o projeto fosse aprovado, para que o restaurante começasse a funcionar? Quem são esses profissionais? Segundo ponto, a estrutura dos prédios no entorno lá do restaurante. Essa estrutura desses prédios foi abalada e os proprietários de cada uma dessas empresas precisam procurar o CREA para que essa inspeção seja feita, para que não haja riscos para ninguém mais. Essa explosão que chegou a ser sentida nas zonas sul, na zona norte, essa onda de destruição que abalou a estrutura dos prédios no entorno do restaurante. O CREA, Silas, também falou sobre a questão da lei de inspeção predial, que foi aprovada em 2019 e que é considerada pelo Conselho a principal ferramenta para evitar que novos incidentes, novas tragédias possam ocorrer na capital piauiense, envolvendo o gás, uma explosão provocada por gás, porque essa é a principal hipótese, a principal suspeita investigada com relação a esse incidente. Todos eles saíram daqui agora há pouco e foram lá para o local do restaurante para analisar de perto a situação em loco. Olha a informação que eu quero, Silas. minha querida Solange, a informação que o povo está querendo é o seguinte: eu estou com a minha casa abalada, eu tenho um apartamento aí perto, eu tenho um negócio aí perto. Quem eu vou procurar nesse exato momento? Quem eu procuro para saber se, primeiro, se eu corro risco, algum risco de desabamento. Segundo, o direito à indenização por algum problema que eu tive, algum dano que eu tive. A quem recorrer nesse primeiro momento, Solange? De acordo com o presidente do CREA, essas pessoas desses edifícios, desses estabelecimentos próximos ao restaurante, devem procurar um profissional especializado para que eles possam fazer um laudo da situação e encaminhar aqui para o CREA, para que o CREA seja motivado a ir até esses prédios para fazer a inspeção. Não é um procedimento do CREA para os prédios. Os donos dos apartamentos, dos estabelecimentos, devem procurar um profissional especializado para fazer a inspeção, para saber se houve algum problema na estrutura, identificou essas rachaduras, identificou problemas, há risco para esses prédios. Esse profissional deve trazer essa documentação para o CREA, motivar o CREA a ir fazer a inspeção nesses prédios. Pelo menos essa foi a informação que ele disse agora há pouco para nós ao vivo, aqui na TV Meio Norte. Mas essa é uma informação que gera despesa. Porque eu tenho que contratar um profissional que tenha o registro para fazer um laudo para levar para o CREA. Então, eu quero que a produção aqui que está no plantão, a gente possa procurar a Defesa Civil do município. Porque a Defesa Civil pode intermediar esse laudo. Você comunicar a Defesa Civil. Aliás, é uma tragédia de proporções públicas, embora num ambiente privado, né? É porque ela saiu dos arredores, ela saiu de dentro da pacificação privada, ela já está em domínio público e atingiu outras residências. Então, eu acredito, do meu pouco entendimento, eu digo isso porque fui vereador da capital, que a Defesa Civil seria o caminho, hein? A Defesa Civil seria o caminho de se chegar na Defesa Civil, que tem engenheiros, que tem técnicos,
Primeiro para dizer, olha, não tem risco aqui, você fica. Essa questão de buscar os danos, realmente você vai ter que buscar aí um laudo. Eu não sei te dizer agora precisamente se a Defesa Civil vai dar esse laudo, certo é que desce, né? Que eu estou lá no meu apartamento e aí tem uma explosão na tua casa, no teu restaurante, o meu apartamento é danificado, eu ainda tenho que pagar para tentar rever o meu dano. Não é mole isso, né? Mas vamos ver isso aí, vamos ver essa informação. Você tem mais alguma informação, Solange? Eu quero te dizer, Silas, que a Defesa Civil, desde o início da manhã, os técnicos da Defesa Civil foram lá para o restaurante analisar de fato o que provocou, como teria ocorrido todo o problema, saber exatamente onde estava o funcionário que ficou com queimaduras de 2º grau e foi levado para o Hospital de Urgência de Teresina. Então, o que a gente sabe de informações mais recentes? Algumas pessoas, Silas, que passavam na rua, próximo ao restaurante, eles sentiram um forte cheiro de gás e avisaram a direção, essas pessoas que estavam dentro do restaurante. E foi uma questão muito rápida que quando esse profissional chegou até a cozinha, essas são informações que nós obtivemos lá no local da tragédia, do problema na manhã de hoje, da explosão. Quando eles chegaram, rapidamente houve essa explosão. Apenas um deles ficou gravemente ferido, levado para o hospital. E conversando com um dos diretores da Defesa Civil, ele disse que vai fazer a análise da situação. Todo o perímetro ali, aproximadamente 4 quarteirões, eles vão ser analisados a estrutura desses prédios. Mas o CREA só pode ser motivado se... O que só pode fazer a inspeção, que é uma das funções do órgão, se o engenheiro fizer um laudo e trouxer esse laudo aqui do condomínio, da casa, do empreendimento, e a partir daí eles são motivados a fazer essa análise. Mas a Defesa Civil, preliminarmente, Silas, vai fazer a análise lá do perímetro que foi muito abalado, porque tem prédios muito próximos ali ao restaurante que tiveram realmente a estrutura toda destruída. Tem uma autoescola, por exemplo, Silas, que a fachada foi completamente destruída. Nós entramos em uma loja lá, por exemplo, que a parte interna da loja ficou completamente destruída, tudo foi ao chão. Essa onda, né? Essa onda do impacto dessa explosão. Então, a Defesa Civil está monitorando, mas o CREA só pode agir se for motivado por um laudo de um engenheiro técnico, que esses empreendimentos, esses prédios, possam ter, esses representantes desses prédios. Lembrando que na hora da explosão, Silas, muita gente que estava nos edifícios, lá que moram no entorno, lá muitos prédios, essas pessoas tiveram a sensação de que o prédio estava desabando. Tremendo, tremendo, muita gente falando que tremeu o chão, né? É a explosão. Muito obrigado, Solange. Daqui a pouco você volta com mais informação aí do Conselho de Engenharia e